Salut tout le monde, comment ça va? On commence notre cours de français, d'accord? Et vous êtes comment? Moi, je suis contente, j'aime bien de vous donner cours, oui. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour apprendre français? Entenderam o que eu falei? Oui. Bom, eu queria saber o que é que vocês estão fazendo para aprender mais o francês, né? Que vocês escrevam aqui no chat agora ou nos comentários do vídeo quais são os links que vocês estão acessando, os sites, as músicas que vocês estão escutando, os filmes que vocês estão assistindo ou os livros que estão lendo para aprender mais o francês, né? Que eu sempre falo que estudar somente aqui nesse tempinho, nessas meia hora que nós temos, é pouco, né? Não é muita coisa. Eu tento passar aqui o máximo que eu posso, mas é pouco tempo. Então eu preciso que vocês pesquisem, que vocês descubram outros conteúdos para aprender mais, para melhorar essa aprendizagem dessa língua que é o francês, né? Que eu amo, vocês amam também e que é um pouquinho complicada, como toda língua, mas a gente consegue, né? Bom, vamos lá para a nossa aula, então, de hoje. Como eu falei na terça-feira, nós vamos continuar, então, vendo o passé composé, tá bom? Le passé composé, então, é continuação da aula de terça. Se você está chegando agora por aqui, assiste até o final e aí depois volta um pouquinho para a aula de terça-feira, tá bom? Porque essa é a parte 2 da aula, d'accord? Bon, le passé composé, partie 2, d'accord? Bom, o passé composé, eu mostrei, a gente trabalhou a aula passada que a gente vai ter dois auxiliares para o passé composé. Primeiro, o que é o passé composé? Lembram? Bom, acertou quem disse que o passé composé é o passado do francês, um passado pontual, e é um passado formado por dois verbos, né? Eu vou ter um auxiliar, que pode ser o être ou avoir, e eu tenho o meu verbo principal no particípio passado, é o meu verbo principal que fica na forma passada dele, ok? Então, eu preciso desses dois verbos para eu fazer uma frase no passado. Então, aqui eu trouxe, só para a gente recapitular, alguns verbos que são conjugados com o avoir, que tem o avoir como auxiliar, ok? Então, a gente vai ter um verbo aqui do primeiro grupo, que eu separei, primeiro grupo de verbos, que eu também, grupos de verbos nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então, esse meu verbo é o verbo marcher, ok? Então, eu coloquei todo aqui o marcher no passé composé. Então, olha que legal, ele está todo aqui no passado. Vamos lá ler? Oui, on répète. J'ai marché, tu as marché, il, elle, on a marché. Nous avons marché, vous avez marché, ils, elles ont marché. Ok? Então, quando eu digo assim, j'ai marché, o que eu estou dizendo? Eu andei. Tu as marché, tu andou. Il, elle a marché, ele, ela andou. Ok? Então, assim, todos os verbos, né? No passado, é um passado pontual, ok? J'ai marché, tu as marché. E percebam que aqui eu tenho o auxiliar e o verbo principal na forma dele do passado, ok? Então, ó, vous avez marché. O avoir, conjugado no presente, e o meu verbo principal na forma passada dele. Quando eu tenho um verbo que termina em ER, aqui no infinitivo, como é que eu faço o particípio passado dele? Como é que eu transformo ele para o passado? Eu tiro o R e acrescento um acento aqui, um acento agudo. Olha aqui como ficou marché, marché, marché. Ok? Ça va?
Bom, eu tenho agora aqui um verbo do segundo grupo, que é o verbo obéir. Obéir, obedecer. Então, esse meu verbo aqui também está todo no passé composé. Vamos lá lê-lo? J'ai obéi, tu as obéi, il, elle, on a obéi. Nous avons obéi, vous avez obéi, ils, elles ont obéi. Bem aqui, ils, elles ont obéi, esse T, eu faço uma ligação com esse O, tá bom? Com esse Ozinho aqui. Ils, elles ont obéi. Porque eu estou começando com T e a minha próxima palavra está começando com uma vogal. Então, eu faço essa junção quando eu vou pronunciar. D'accord? Então, j'ai obéi, eu obedeci. Lembrando, a gente não traduz o auxiliar. O verbo auxiliar está só lá porque ele precisa estar, porque o meu verbo principal não pode estar sozinho. Mas na hora que eu transformo, que eu traduzo essa frase para o português, eu só traduzo o verbo principal, tá bom? Então, eu não traduzo o auxiliar. E cada verbo tem um auxiliar específico. Aqui eu só estou mostrando os verbos que têm o avoir como auxiliar. Então, vocês precisam também guardar isso, tá bom? Tenir, être e avoir são verbos do terceiro grupo, que são verbos irregulares. E esses verbos, mesmo sendo verbos irregulares, eles têm o avoir como auxiliar, tá bom? Então, o avoir continua sendo o auxiliar deles. Então, tenir, j'ai tenu, tu as tenu, il, elle, on a tenu. Nous avons tenu, vous avez tenu, ils, elles ont tenu. Être. Olha como é legal. O être, quem é o auxiliar do être? É o avoir, ok? O être não tem o être como auxiliar. Bem interessante, né? O auxiliar do être é o avoir. E o avoir tem o avoir como auxiliar. Então, quem é o auxiliar do être e do avoir? O avoir, tá bom? Ele é auxiliar dos dois. Ele é o auxiliar da maioria dos verbos no francês. Só existem 15 verbos no francês que vão ter o être como auxiliar. E os verbos pronominais. Todo o resto tem o avoir como auxiliar, ok? Então, vamos lá ver o être, como é que ele fica? O que significa mesmo être em francês? Que verbo é esse? É o verbo ser ou estar. Verbo muito importante no francês pra gente. Então, quando eu digo assim, j'ai été, que é esse aqui que eu tô lendo, no passado, j'ai été é ser ou estar, né? Então, se eu tô falando no passado, eu estou dizendo que eu fui ou eu estive, tá bom? Então, quando eu digo j'ai été, eu fui ou eu estive. Mesma coisa do tu. Tu as été, tu foste ou tu estiveste. Ok? Il, elle, on a été, ele, ela ou a gente foi ou a gente esteve. E assim sucessivamente, tá bom? Então, é importante vocês prestarem atenção nisso. Être é ser ou estar. Se eu estou falando no passado, conjugo tudo no passado, tá? Então, o avoir agora. J'ai eu. Vamos lá repetir? Tu as eu. Il, elle, on a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils, elles ont eu. Ok? J'ai eu. Como é que eu traduzo isso? Lembrando, o que significa o avoir mesmo? O avoir significa ter, ok? Então, quando eu digo j'ai eu, eu estou dizendo no passado, eu tive, ok? Eu tive. Tu as eu, tu tiveste. Nous avons eu, nós tivemos. Vous avez eu, vocês tiveram. Então, fica sempre assim. Eu não
traduzo o auxiliar, só traduzo o verbo principal. E assim, se vocês puderem anotar, é legal vocês anotarem essa conjugação, tá bom? Se não der tempo agora, que aí, como é uma live, então a gente tem que deixar aí a aula, mas depois vocês voltem e anotem mesmo conjugado, assim, cada um do verbo com cada sujeito. Porque quanto a gente mais escreve, mais a gente vai memorizando. Então, anotem depois, tá bom? E até para vocês saberem como que é o particípio passé de cada um desses verbos. O do marcher, que é um verbo que termina em R, é fácil. Eu tirei o R, coloquei o acento. O obéir, que é um verbo que termina em IR, eu só tirei o R, não coloquei nada, deixei o I lá. Mas o tenir, o être e o avoir, que são verbos irregulares, eles vão ter regras próprias. Então, tenir, eu tirei o I e o R, coloquei o U. O être, coloquei ET, até o acento mudou. E o avoir, que ficou mais diferente ainda, né? Ficou E. E atenção, olha como é que a gente vai pronunciar isso. A gente não pronuncia eu, como no português, né? A gente vai pronunciar E. Ok? Fazendo o biquinho. E. D'accord? Ça va? On continue? Vamos lá continuar, então. Aqui mais uma lista de particípio passé. Isso aqui é super legal vocês anotarem também, tá bom? Então, anotem essa lista, se puderem, porque aí vocês vão, sempre que tiverem alguma dúvida, é só vocês recorrerem a ela, tá? Ajuda muito. E é bom que esse particípio passé, ele nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Então, se você souber que o particípio passé do avoir é e, toda vez que você quiser dizer alguma frase utilizando o avoir no passado, você vai saber usar com e, ok? Então, vamos lá, eu vou ler, a gente só repete, tá bom? Attendre, attendu, avoir, choisir, choisi, comprendre, compris, devoir, dû, dire, dit, dormir, dormi, écrire, écrit, être, été, faire, faire, finir, finir, lire, lu, mettre, mis, perdre, perdu, pouvoir, pu, prendre, pris, recevoir, reçu, remplir, rempli, rendre, rendu, répondre, répondu, voir, vu, vouloir, voulu. D'accord? Oui, c'est bon? Bom, vejam que é uma lista grande de verbos, isso não é nem a metade, existem muito mais verbos. Mas eu coloquei esses que são os que a gente mais usa e também que são os mais diferentes, eu acho. Então, o importante é vocês terem esses anotados, porque eles são mais diferentões, assim. Os outros ficam mais fáceis da gente saber, tá bom? Attendre, esperar. Avoir, a gente já falou que é o ter. Choisir, escolher. Comprendre, compreender. Devoir, dever. Dire, dizer. Dormir, dormir. Écrire, escrever. Être, ser ou estar. Faire, fazer. Finir, terminar. Lire, ler. Mettre, colocar. Perdre, perder. Pouvoir, poder. Prendre, tomar, pegar. Recevoir, receber. Remplir, completar. Rendre, devolver. Répondre, responder. Voir, ver. Vouloir, querer. Então, eu fui falando aqui bem rápido, cada um a tradução. Mas aí, se você perdeu algum também, volta um pouquinho depois, tá bom? Ça va? Oui?
Bom, então aqui a gente já viu alguns particípios passé, alguns particípios passados. Recapitulamos os verbos que são conjugados com o avoir, que tem o avoir como auxiliar. E agora nós vamos ver quais são os 15 verbos, mais ou menos entre 14 e 15 verbos, que tem o être como auxiliar, tá bom? Então, faites attention, bastante atenção agora. Bom, o que eu trouxe aqui que me ajudou muito a gravar, a memorizar quais são esses verbos que a gente só vai conjugar com o être. É esse desenho da casa, da maison. Ok? Maison, em francês, é casa. Então, a maison, em português, né? Casa. Aqui o título é, nosso desenho, La maison d'être. Então, a casa de ser, ou a casa de ser ou estar, tá bom? Então, nessa casa nós vamos ter os verbos, vamos se dizer assim, que são conjugados com être. Por quê? Esses verbos, eles são todas as ações que a gente pode fazer na casa ou em torno da casa, tá bom? São os verbos que a gente diz que são verbos de mouvement, verbos de movimento. Então, eles dão essa ideia de movimento. Então, a gente tem um primeiro lá, movimento, vamos dizer assim, que tem relação com a casa, que é o verbo naître. Naître, que é o nascer. Vamos para o outro aqui, bem do ladinho. Rester, ok? Rester, que é o ficar. Rester. O outro, tomber. Tomber, que é o cair. Aqui na escada a gente vai ter dois movimentos, dois verbos, que vai ser o descendre, descer, e o monter, o subir. A gente também tem, bem do lado do monter, a gente vai ter o entrer ou rentrer. Entrer, entrar, rentrer, voltar, entrar de novo. Venir, que é o vir, que também tem essa ideia de movimento. Nós vamos ter lá embaixo o partir, que é o partir, o arriver, que é essas pessoas que estão bem próximas do táxi, o arriver, que é o chegar, nós vamos ter o passer, que é o passar, vamos ter o aller, super importante, que é o ir, ok? Nós vamos ter o retourner, ou revenir, que é voltar. Os dois vão ter esse sentido de voltar, esse significado de voltar. Vamos ter o sortir, que é o sair, e o mourir, que é o morrer, tá bom? Então, esses verbos aqui, todos eles eu vou conjugar com o être. Muita atenção, tá bom? Então, peguem e anotem para vocês lembrarem que esses verbos aqui, o meu auxiliar não vai ser o avoir, vai ser o être. Ça va? Oui? Bom, aí eu separei alguns aqui para a gente ver como é que fica. O entrer, por exemplo, eu coloquei aqui o il est entré. Il est entré. A minha pronúncia, né? Eu junto tudo. Il est entré. O que quer dizer? É o entrer, é o verbo entrer, no passado. O il é quem? Ele. Ele entrou, tá bom? Ele entrou. Il est entré. Quem é o meu verbo principal aqui? Entrer. Quem é o meu auxiliar? É o être. Então, vejam que o être aqui, ele está no presente, tá bom? Então, ele é o meu auxiliar. Il est entré. Ele entrou. Sortir, que quer dizer o quê? Sair, né? Então, eu coloquei aqui, il est sorti. Qual é o meu verbo principal dessa frase aqui? Il est sorti. É o sortir. Como é que eu sei isso? Eu já falei, né, na aula anterior que o verbo principal no passado sempre vai ser o segundo verbo. Aqui eu tenho o primeiro,
que é o auxiliar, e o segundo, que é o meu verbo principal. Lembrando que esse verbo, ele está no particípio passado, ele está no passado dele. Então, aqui, o meu auxiliar é quem? É o être. Ok? Ça va? Por que é o être e não avoir? Boa pergunta. Por quê? Me respondam. Por que com o sortir, com o entrer e o rentrer, eu tenho o auxiliar être e não avoir? Porque esses verbos estão aqui. E aí eu já falei que todos os verbos que estiverem aqui, nessa lista aqui, todos esses verbos dessa casa, vão ser conjugados com o être. Professora, e se ele não estiver nessa casa? Ele vai ser conjugado com quem? Com o avoir, tá bom? Tá na casa, o auxiliar é être. Não tá na casa, o auxiliar é o avoir. Ça va? Bem fácil, né? Se a gente seguir essa regra assim, esse como diziam, né? Esse macetezinho, a gente não erra, tá? Então, vamos lá. E o rentrer, que é o voltar. Il est rentré. Então, vejam, mais uma vez, eu estou usando o auxiliar être. D'accord? Bom, continuando aqui, trouxe outros verbos com o auxiliar être. Agora eu tenho um aller, que eu acho ele super importante, porque sempre que a gente vai contar alguma coisa que aconteceu, a gente sempre usa aqui, ó. Eu fui. Ano passado eu fui para a França, né? Ou ontem eu fui no cinema, ou ontem eu fui na escola, eu fui na faculdade, eu fui na igreja. Então, sempre que eu quiser dizer eu fui, eu vou dizer com o aller, ok? Aqui eu estou dizendo ele foi. Il est allé. Se eu quisesse dizer eu fui, como é eu em francês? Je. Qual vai ser o meu auxiliar? Vai ser o être. Por que o être? Porque o meu verbo principal é o aller. Ok? E o aller, ele está na casa. É só a gente olhar bem aqui ele na casa. Então, se ele está na casa, o meu auxiliar é o être. Então, como é que fica o être no presente? Suis. Je suis allé. Eu fui. Je suis allé. Ok? Aqui, vamos pro aller aqui, aller. Il est allé. Ele foi. Eu fui. Je suis allé. Tu fostes. Tu es allé. Nós fomos. Nous sommes allés. É por isso que vocês precisam saber como que é o être no presente. Tá bom? Eu vou precisar. Por quê? Olhem aqui, eu tenho o sujeito, que é o il. Eu tenho o verbo principal, que é o aller. E eu tenho o auxiliar, que é o être. Então, eu preciso saber como é que ele é no presente. Esse être, o auxiliar, está no presente. Tá bom? Venir, que também fica igual ao revenir e o devenir. Venir é vir. Então, il est venu. Quem é o meu verbo principal aqui? É o venu, que é o mesmo do venir, só que aqui ele está no particípio passado dele. Quem é meu auxiliar? É o verbo être. E o meu sujeito é o il. Então, como é que eu vou traduzir essa frase? Ele veio. Passer. Il est passé. Quem é meu verbo principal aqui? É o passer, que é o passar. Quem é meu auxiliar? É o être. Quem é meu sujeito? É o il. Il est passé. Ele passou, tá? Retourner. Retornar. Il est retourné. Quem é meu verbo principal aí? Retourner. Quem é meu auxiliar? É o être. Olha aqui o être. E quem é meu sujeito? É o il. Então, quando eu digo il est retourné, eu estou dizendo ele retornou. Tudo no passado. Ça va? Oui, c'est clair.
Aqui eu separei alguns exemplos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos. Vamos ler e aí a gente traduz depois, tá bom? On répète. Je suis allée au shopping hier. Tu es sorti tard avec Lucie. Il est parti sans elle. Tá faltando só um Lzinho aqui. Acho que na hora o Word me corrigiu, né? Nous sommes arrivés en retard. Mesma coisa com N aqui, tá bom? Coloque um N. Nous sommes arrivés en retard. L'année passée, vous êtes retourné au Brésil. Elles sont nées en 1996. D'accord? Bon, je suis allée au shopping hier. Como eu falei, je suis allée quer dizer eu fui. Então, toda vez que eu quiser falar eu fui, je suis allée. Olha aqui o suis em vermelho, que é o auxiliar, e o aller, que é o meu verbo principal, que está no passado. Ele está em verde, né? Então, o auxiliar é o être. Então, todos que estão em vermelho são os auxiliares e os verdes são os verbos principais. E os auxiliares são todos o être no presente. É sempre assim, tá bom, gente? Sempre, sempre, sempre. Para fazer uma frase no passado em francês, eu preciso de um sujeito, um auxiliar no presente, e aí eu só posso usar o être ou avoir, e o meu verbo principal no passado, tá bom? Então eu preciso saber como que fica o auxiliar no presente e como que fica esse verbo principal no passado. Como é que eu sei isso? Estudando. Vamos lá. Tu es sorti tard avec Lucie. Tu es sorti, quem é o meu verbo principal aí? Sortir, sair. Tu es sorti tard, então tu saíste tarde com a Lucie. Tu saiu, né? Tu saíste tarde com a Lucie. Il est parti sans elle. Il est parti, quem é o meu verbo principal? Partir. Então, ele partiu sans elle, sem ela. Nous sommes arrivés en retard. Nous sommes arrivés, o arriver é o que mesmo? É o chegar. Então, nós chegamos. Lembre, esse sommes, como ele é auxiliar, eu não vou traduzi-lo, tá bom? Então, nós chegamos atrasados, ok? En retard, atrasados. E aí é um N aqui, não é um M. Na hora de digitar, às vezes, ele mesmo corrige. L'année passée, vous êtes retourné au Brésil. L'année passée, o ano passado, vous êtes retourné. Quem é auxiliar aí? Retourné. Então, perdão. Quem é auxiliar é o être e quem é o verbo principal é o retourner. Retourner é o retornar, o voltar. Então, no ano passado, vocês ou você, aí vai depender do contexto, você voltou ao Brasil, tá bom? E elles sont nées en 1996. Né, esse é mais difícilzinho de saber qual é o verbo, né? O verbo infinitivo dele. Né é esse verbo aqui. Esse primeiro aqui é o naître, é o nascer. Então, quando eu digo elles sont nées en 1986, elas nasceram em 1996. Ça va? Oui, c'est bon? Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. O passé composé no francês ele é mais complexo mesmo, é um tema bem complexo. Então, se você não pegou de primeira, não se preocupe, olhe outros vídeos, olhe de novo a aula, dê uma pesquisada na internet, porque a gente precisa estudar, praticar para poder entender, tá bom? E um bom exercício é vocês criarem frases e conjugarem verbos. Peguem assim uma lista, vários verbos,
Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Peguem todos esses verbos aqui que eu dei para vocês, da maison, e conjuguem um por um no passado. Ok? Façam a conjugação dele lá no caderno, um por um. Como é que eles ficam no passado? O nascer, por exemplo, eu nasci, tu nasceste, ele nasceu. Coloque lá. Porque assim vocês vão começar a entender como é que funciona. Tá bom? Ça va? Bon. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne semaine. Et à vendredi. Ok? Au revoir.